Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de geomorfologia fluvial e hoje vocês vão aprender sobre os cursos de água, perfis de cursos de água, beleza? Vamos lá? O que seria o perfil, galera? O perfil de um curso de água está relacionado à sua geomorfologia. Se nós definirmos, o que seria a geomorfologia de um lugar, nós vamos entender toda a questão de declividade e toda a questão do relevo de um rio, principalmente quando esse rio está numa bacia hidrográfica. As bacias hidrográficas elas vão ter perfis geomorfológicos longitudinais e transversais. Definido, se nós conhecermos tanto o processo de geomorfologia num contexto longitudinal e o processo de geomorfologia num contexto transversal, nós vamos saber se aquela bacia hidrográfica ela é uma bacia de enorme velocidade, ou seja, tem uma alta declividade, média velocidade, como uma bacia de médio relevo, ou se ele for muito erodido, muito baixo, nós vamos ter um perfil de bacias hidrográficas voltados para deságue e sedimentação de um lugar. Então, é o perfil desses cursos que vai definir como é estruturado geomorfologicamente as bacias hidrográficas. Então, nós vamos conhecer os dois, beleza? O que seria o perfil longitudinal? Segundo Cristofoletti, o perfil longitudinal de um rio mostra a sua declividade ou gradiente, sendo a representação visual da relação entre a altimetria e o comprimento de determinado curso d'água, para diversas localidades situadas entre a nascente e a foz. Então, o perfil longitudinal, seria justamente a questão da declividade que uma bacia hidrográfica tem e como ela é representada a partir da sua altimetria e o seu comprimento. Isso vai desde a nascente até a foz, beleza? Assim como o perfil longitudinal, nós temos o perfil transversal. O perfil transversal de um rio mostra o curso de um rio, desde a nascente até a foz, sendo comparado à história de vida de um rio, que vai se dividir em 3 fases: juventude, maturidade e velhice. Como lembra a teoria davisiana, de como a gente vai analisar o relevo na perspectiva geomorfológica. Assim seria para com os rios, para com as bacias hidrográficas. Na fase da juventude, os rios correm geralmente entre as montanhas. O declive dos terrenos se acentua e fora das águas, essa declividade ela é muito significativa. Você pode ver os terraços fluviais que são constituídos ao longo desses rios, ao longo desses grandes cursos de água. Então, pelo perfil transversal, nós vamos saber qual é a dinâmica que aquele rio vai ter dentro da sua bacia hidrográfica. E assim nós temos os dois desenhos, tanto de um perfil longitudinal como o perfil transversal de um rio. O perfil longitudinal ele vai mostrar a declividade, enquanto que o perfil transversal vai mostrar o relevo em si, tá certo? Vai mostrar claramente como se comporta o leito de rio dentro da sua bacia hidrográfica. E pelos dois nós vamos entender então como nasce, se desenvolve o seu curso de rio e como o rio vai morrer lá no perfil longitudinal mais baixo. É a partir do perfil longitudinal que a gente vai dividir as bacias hidrográficas em curso superior, curso médio, curso inferior, até o deságua em outro rio, lago ou mar. Pelo perfil transversal, nós vamos saber o grau de declividade que esse rio pode ter, certo? Se esse rio possui uma vazão muito acentuada, se ele tem uma vazão menos acentuada. Pelo perfil transversal, nós vamos saber a profundidade do rio e assim diante, beleza? Aqui é mais um desenho para eu mostrar claramente como é tanto um perfil longitudinal como um perfil transversal de um rio, tá certo? E aqui nós vamos, assim como vocês já entenderam todo o perfil longitudinal, nós vamos agora ver um pouquinho do que seriam os perfis transversais de rios. Perfil transversal. O curso de um rio, desde a nascente até a foz, pode ser comparado, como eu já falei para vocês, à história de vida de um rio, que vai desde a juventude, maturidade e velhice. Então, o perfil de um rio, quando você pega ali o perfil longitudinal, o curso superior, nós vamos ter uns rios que são muito rápidos
e que eles têm o formato, né, de um V fechado ou garganta, tá certo? Então seria esse tipo de perfil aqui que a gente tem lá no alto, né, das bacias hidrográficas, que é o vale em V fechado. Significa o quê? Que na fase da juventude é nos vales em V fechado que os rios nascem, tá? E assim eles correm entre as montanhas. O declive dos terrenos é muito acentuado, a gente tem muitas corredeiras, né, nas partes do curso superior das bacias hidrográficas, e a força das águas é significativa. Logo, perfis transversais de vale em V fechado, o processo de desgaste é muito maior, pessoal, é muito intensificado. Aqueles sedimentos que a gente vê no final de um curso de rio é oriundo desse transporte que ocorre na parte superior da bacia hidrográfica, ou seja, num vale em V fechado, beleza? Chegando mais, nós vamos já para um vale em V aberto. Você pode perceber que na região amazônica a gente tem vários tipos de rios em vale de V aberto, ou seja, já tem um processo de desgaste nos seus terraços fluviais, tá? Já tem ali um curso, né, já bem estabelecido. Esse curso, no período das secas, ele baixa a sua vazão. No período das cheias, ele aumenta a sua vazão até a área de erosão. Então, vale em V fechado, ele é mais participativo nas partes de curso médio de bacias hidrográficas. Entendeu? Logo, nos vales em V fechado, a gente já tem a fase de maturidade do rio, onde o declive do terreno não é tão acentuado. O desgaste se faz horizontalmente, né, ao longo do seu leito, alargando o leito do rio. Rio Machado, Rio Madeira, esses grandes rios que a gente tem aqui na região amazônica, né, são vales em V aberto. Então eles formam-se, né, em vales muito abertos, e são vales, né, que vai demonstrar claramente qual é o seu perfil, tá? Geralmente a velocidade da vazão, ela dependendo do tamanho do rio, ele é bem acentuado, ele é bem rápido, tá? E o processo de transporte de sedimentos nesses vales em V aberto é muito mais intenso do que nos vales em V fechado. Aqui você tem o desgaste e aqui você tem o transporte, beleza? E nos vales em U, aqui se já tem a erosão, o transporte, aqui a gente vai ter a deposição, tá? E também o fim, né, de um curso de rio, que é o vale em U. São geralmente rios que estão na parte inferior de uma bacia hidrográfica. É como se eu estivesse falando para vocês: vale em V fechado, Alto Madeira, Alto Rio Madeira. Vale em V aberto, Médio Rio Madeira. Baixo Rio Madeira, Vale de Caleira Aluvial ou né, também Vale em U. Tá? Aqui é onde o rio vai depositar e, consequentemente, é onde o rio vai morrer em outro rio, lago ou no oceano. O Vale 1 significa que na fase da velhice o rio perde velocidade e dá-se a deposição de materiais oriundos lá do V fechado, galera, lá do alto, né, que são os aluviões, que o rio transportou durante o seu percurso. Nesse percurso, então, se forma-se vales em forma de U, de fundo largo e plano, tá certo? É o que a gente pode encontrar, né, no final de muitos rios. É esse perfil que a gente encontra em todos os rios, professor? Não. É claro que existe, né, diferenciações, tá certo? O Rio Machado, quando vai morrer no rio, né, quando vai se encontrar, né, com o Rio Madeira, ele já tem um perfil onde você pode encontrar ainda vales em V aberto, tá? Isso vai depender muito da geomorfologia que está inserido, né, nesses cursos de água, beleza? E assim vocês vão ver, né, o perfil longitudinal das bacias hidrográficas, né, lá do Paraná, da Baixada do Paraná, que vai desde o Mato Grosso até o Paraná, na Barranca de Arenito Caiuá, tá certo? Isso aqui é um perfil longitudinal, e os rios, né, vão apresentar o seu perfil transversal. Então, definido as composições que são descritas dentro de uma bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica ela é dividida, né, por
áreas, né, regiões montanhosas, que é onde o rio nasce, né, onde o escoamento da chuva acontece, que a gente chama de interflúvio. E desse interflúvio, né, nós vamos ter as confluências, né, onde o rio nasce e vai descendo, né, em direção ao rio principal. E até chegar ao rio principal você tem os subafluentes, os afluentes. O rio, né, talha esse relevo formando em vales. A chuva então faz o processo de escoamento superficial, enquanto que a água, né, no solo, né, vai fazer o processo de escoamento subterrâneo. Esses são os principais fatores, né, que acontecem dentro de uma bacia hidrográfica. E aqui é o perfil, né, vertical de uma bacia hidrográfica. Você tem aqui, né, as regiões montanhosas, né, as áreas, né, de vales, né, que são os interflúvios, aonde a água escorre, né, que são pelas vertentes, tá? E todo esse conjunto é chamado de vale fluvial. Aquelas bordas, né, dos rios a gente chama de terraços fluviais. As áreas de deposição a gente pode chamar também de planícies. O rio, o talveg, tá certo? Que é a parte mais funda do rio, e aonde o rio caminha é o leito, tá certo, pessoal? E aqui, né, são as enormes atividades que a gente pode encontrar dentro de uma bacia hidrográfica. Olha que interessante, você tem aqui, né, ao redor, né, dessa bacia hidrográfica a área de interflúvio, você tem, né, as nascentes e os subafluentes e as atividades humanas desencadeadas sobre essa bacia hidrográfica, tá certo? Então a gente tem ali, por isso que é muito importante, pessoal, nós estudarmos as bacias hidrográficas, justamente para a gente saber qual é a capacidade de suporte que essa bacia pode suportar com tantas atividades, né, humanas sobre a sua superfície, tá? E isso é muito interessante para a gente ter, né, uma tomada de decisão eficiente e que não desgaste, né, tanto os nossos rios, né, então, e que não gere um impacto negativo sobre a população, porque ao longo da história vocês sabem muito bem que a população ela vai sim, né, se instalar em beiras de rios, em beira de lagos, porque água é vida, né, e água gera sobrevivência de uma nação, de toda a humanidade, tá? E o que é necessário nós, estudiosos, trazer, né, benefícios que gerem tanto o bem-estar social das pessoas, como também a manutenção dessas atividades naturais, para que a humanidade ainda sobreviva, né? Entenderam? E aqui nós temos, né, as 3 fases de erosão de um rio, tá? Então a gente vai ter aqui tanto o perfil longitudinal como o perfil transversal trabalhando. Só que nesse processo aqui de erosão, galera, a gente vai utilizar mais o perfil longitudinal. No perfil longitudinal, nós vamos ter os 3 tipos de processos de erosão, que vai ser o desgaste, que são a desagregação das rochas. Ali no médio rio, a gente já tem o transporte, que é o deslocamento dos materiais desagregados da superfície, independentemente de sua dimensão. E lá no fim do rio, né, a acumulação e sedimentação, que são a deposição dos materiais transportados. Essas 3 fases manifestam-se ao longo de todo o percurso do rio, tá? Embora cada uma delas seja predominantemente, né, nas várias seções ou cursos. Visto o desgaste do rio de um rio pode ser provocado pelo curso das águas. Até o rio pode erodir, como eu apresentei em aulas anteriores de geomorfologia, tá? Que a gente chama de erosão fluvial, que o próprio rio vai fazer com que todos os ambientes onde ele caminha, onde ocorre o seu curso, sejam erodidos pela própria velocidade do rio. E aqui, né, a representação de um perfil longitudinal, curso superior, curso médio, curso inferior. E aqui nós vamos novamente apresentar para vocês o que seria o curso superior. O curso superior, o curso médio, né, e o curso inferior. No curso superior, domina a ação de desgaste, onde os rios, geralmente entre as montanhas, tá, possuem uma força, né, de desagregação de rochas muito intensas, muito significativas, arrastando, né, materiais rochosos, certo? Então a velocidade nessas áreas aqui são muito rápidas. É onde a gente tem, né, a formação de cachoeiras, é onde a gente tem a formação de cataratas, é onde a gente tem a formação, né, de quedas d'água. No curso médio seria o transporte. Geralmente no curso médio a gente tem uma velocidade das águas mais ou menos menor, não é tão menor assim,
porque dependendo, né, da declividade, dependendo do tamanho do rio, essa velocidade ela pode ser intensa, então a gente vai ter sim um processo de desgaste lateral das bordas muito intensificadas, tá certo? E conforme o rio ele vai avançando, né, ele vai aumentando o seu curso, né, ou seja, conforme ele vai andando, ele vai recuando as vertentes, então ele vai conseguindo erodir mais ainda, né, no curso médio e no curso inferior. Como vocês estão vendo até na imagem, né, as áreas de deposição, a velocidade do rio ela é muito mais baixa. Você tem um rio ainda mais largo, tá certo? E a gente pode ter então depósitos, né, de sedimentos aluviais, tá certo? E aqui, galera, eu quero mostrar para vocês as principais bacias hidrográficas do mundo, né? As principais, né, as grandes bacias que estão no mundo, tá? Tanto na América, né, nos Estados Unidos e no Canadá, né, que é as bacias de Yukon, Mackenzie, Nelson, Mississippi, St. Lawrence. Aqui na América do Sul, né, eles deram ênfase somente às duas grandes bacias hidrográficas, né, claro que tem muito mais, como a da Amazônia e do Paraná. A Europa possui, né, o rio Danúbio, a África, né, e o oeste da Ásia, né, tem o Níger, o grande lago da bacia do Chad, Congo, Rio Nilo, Zambeze, Rio Orange, Tigre, Eufrates, muito importante para a história. Enquanto que no Sudeste Asiático e na Ásia, né, e na Austrália a gente tem, né, o Rio Olga, o Obi, o Yenisei, Lena, Colima, Amur, Ganges, né, muito importante para a Índia, né, o Yangtze, o Murray-Darling, né, que fica lá na Austrália, Huanghe, e o rio Hindu, né, o rio Hindu lá na Índia. E as principais bacias hidrográficas do nosso Brasil. O Brasil, né, possui grandes e importantes bacias constituídas pela bacia do rio Amazonas, bacia do rio Tocantins, bacia do rio Paraná, bacia do rio Uruguai, bacia do rio São Francisco, bacia do Norte e Nordeste, bacia do Leste e do Sul-Sudeste. Vamos conhecer um pouquinho de cada uma delas? Aqui estão, né, constituídas as principais bacias ou as bacias primárias brasileiras que a gente vai falar. Amazonas, Tocantins, Rio São Francisco, Platina, Paraná, Paraguai e Uruguai. E aqui nós temos também as bacias secundárias, tá certo? As bacias secundárias do Norte e Nordeste, Rio Amapá, Rio Parnaíba, Rio Capiberibe. A bacia do Leste, Rio Doce, Jequitinhonha, Paraíba do Sul. E a bacia do Sul-Sudeste, Rio Tubarão, Jacuí e Arroio Chuí. Vamos falar um pouquinho do Rio Amazonas? O Rio Amazonas é o maior rio em extensão, cerca de 7.100 quilômetros, né, de extensão, um gigante. A sua vazão é de 180 mil metros cúbicos por segundo. Possui 2 cheias anuais, a sua foz é mista, ainda vamos falar um pouco sobre o que são as foz. Ele é um rio de planície com desnível de 82 metros em território nacional. Tem um potencial econômico incalculável, difícil de mensurar. E ele é sujeito, né, aos fenômenos de terras caídas. Vejam os vídeos de geomorfologia, beleza, sobre a erosão fluvial. E o grande fenômeno da pororoca. Tá? O que a gente tem de atividade humana no Rio Amazonas? A represa de Balbina, né, construída sobre o rio Atumã, 170 km de Manaus. Ela tem uma área inundada de 2.360 km. O seu lago é muito raso, com a lâmina de 800 km por quilômetro, né? Tem menos de 4 metros de profundidade, é uma represa baixa. Qual é o seu maior problema? Ela foi construída sob uma floresta, tá? Então a floresta não foi cortada e deve emitir tantos gases, né, de efeito estufa, né, nessa região, né? O apodrecimento, tanto de metano que é jogado na atmosfera com essas árvores que não foram desmatadas, né, que não foram cortadas. Então você tem a putrefação de matéria orgânica que faz com que os peixes fizeram com que os peixes desaparecessem devido ao gás sulfídrico, beleza? Perdão. E aqui, né, você tem as atividades, né, que o Rio Amazonas pode proporcionar, como a navegação. E o Rio Amazonas ele é muito importante para escoamento de produção, beleza? Principalmente commodities. Rio Negro. Ele é o principal afluente do Rio Amazonas, pessoal. Ele desemboca no Amazonas.
em Manaus, depois de percorrer 2.253 quilômetros. Tá? Vamos agora para o sul do país, Rio Paraná. Ele é predominante, né, ele é chamado de Rio de Planalto, tá? Porque ele nasce no Planalto. Ele apresenta o maior potencial hidrelétrico do país, tá certo? Ele é aproveitado, né, tem um aproveitamento intenso, tá? Mas insuficiente para as necessidades da região sul e sudeste. No Rio Paraná nós temos grandes produções de energia elétrica. Ele é insuficiente para o horário de verão. Já houve casos de racionamento de energia, né? Quando chegou no seu limite, foi proposto então a construção de usinas hidrelétricas na Amazônia, e vocês conhecem todas elas. E tem como principais afluentes Paranaíba, Grande, Tietê, Paranapanema e Iguaçu. Tá? Sem contar, né, que o Rio Paraná ele é importante, né, para a hidrovia do Mercosul, né, que liga Brasil, Argentina, se eu não me engano, né, Brasil e Argentina, e o Paraguai também, tá certo? São Francisco, Velho Chico, né, ele é totalmente nacional, ele nasce, né, na Serra da Canastra, no Minas Gerais, tem sua foz, né, no delta do Atlântico e serve para muitas atividades culturais, atividade de irrigação, transporte, alimentação e produção de energia, tá? Os principais nomes, né, que já deram para ele: Rio dos Currais, Rio da Unidade Nacional, Nilo Brasileiro. Ele é um rio perene, nunca seca, e percorre, né, todo o semiárido nordestino. Tem muitos tributários intermitentes. Isso significa que no período seco o Rio São Francisco ele baixa a sua vazão muito, tá certo? Tá? Ele é navegável, que vai desde Pirapora até Juazeiro, até Juazeiro na Bahia e Petrolina no Pernambuco, tem 1.370 quilômetros. Grande produtor de energia, tá? Como as Três Marias, Sobradinho e Paulo Afonso, né, que são importantes para essa região do Nordeste. E nós vamos para o Rio Paraguai, que é importante também, né, para o aquecimento econômico do Centro-Oeste, mais um rio importante para o Mercosul. Ele é fundamental demais para Paraguai e Bolívia, tá? E é um rio que sofre muito impacto ambiental, pessoal. Rio Tocantins é um rio pouco explorado, tem na sua região a construção da usina hidrelétrica de Tucuruí, uma produção de 4.245 megawatts. Seu principal rio é o Araguaia. O rio Tocantins possui a maior ilha fluvial do planeta, a Ilha do Bananal, e existe o projeto, né, da implantação da hidrovia Tocantins-Araguaia. Olha aí, galera, o tamanho né, da Ilha do Bananal, a maior ilha fluvial do mundo. E pessoal, espero que vocês tenham gostado. Meu muito obrigado e até a próxima.